Bom dia, nós vamos falar um pouco sobre melhoramento genético em aves e a equipe é composta por mim, Fabiola Vasconcelos, pelo Gabriel Alves, pelo João Paulo Negreiros, pelo Matheus Severo e a Melissa Barbosa. Nós vamos iniciar falando um pouco da taxonomia das aves. Elas pertencem ao reino Animalia, da família Phasianidae do gênero Galos. As aves, assim como todos os grupos de seres vivos, não surgiram aleatoriamente. Seu registro fossilífero é incompleto, o que impossibilita o conhecimento a respeito desses animais. Atualmente, acredita-se que em virtude de algumas similaridades, as aves sejam derivadas de uma linhagem de dinossauro do tipo Terápoda. Os avanços no melhoramento genético. O avanço ocorrido na genética das aves viabiliza a estrutura avícola dos países desenvolvidos. Os investimentos desde a Segunda Guerra Mundial têm gerado grandes avanços nas características reprodutivas tais como redução da idade ao abate, melhora na conversão alimentar, aumento do peso ao abate e aumento do rendimento de carcaça e de cortes nobres. Tudo isso visando a redução dos custos na produção. Na década de 60, surgiram os primeiros trabalhos de melhoramento genético no Brasil, com o objetivo principal da melhora genética das aves, o desenvolvimento de linhagens comerciais das aves de corte e postura, visando redução na dependência externa da importação do material genético básico. Na década de 80, tivemos a iniciativa privada brasileira, que apresentou importante participação no desenvolvimento e comercialização de aves de corte e postura. Já na década de 90, ainda na iniciativa privada, retomando o desenvolvimento de linhagens em escalas comerciais, a Sadia e a Perdigão foram as pioneiras nesse sentido, e essas empresas mantiveram por um longo período seus programas de melhoramento. Posteriormente, esses programas de melhoramento genético foram transferidos às outras empresas. Entre os programas privados estão principalmente os de produção, que é a produção de roosters, que são os frangões, que são frangos de corte desenvolvidos a partir do cruzamento de linhagens puras selecionadas para a produção de maior quantidade de carnes nobres, que era o peito e a coxa. O melhoramento genético. No contexto da dependência e vulnerabilidade da avicultura nacional, a Embrapa desenvolveu um programa de melhoramento completo voltado à formação de pacotes comerciais que pudessem ser utilizados por empresas brasileiras para dar suporte ao lugar de destaque que o Brasil ocupava e ocupa no cenário mundial, inclusive realizando um treinamento de pessoal para a produção de técnicas de melhoramento. No início de 1982, surgiram os trabalhos de melhoramento genético para a formação das populações de base de aves de corte por meio de cruzamentos de alélicos, envolvendo linhagens comerciais. E o que seriam esses cruzamentos de alélicos? É um delineamento genético que permite quantificar a variabilidade genética do caráter, avaliar a genética dos genitores e a capacidade de heterose. Na capacidade de heterose, promovendo a melhoria das genéticas dos animais. Sua finalidade era gerar um produto comercial que pudesse atender à demanda de cadeia de frango de corte. Essa estratégia tinha como principal finalidade melhorar a eficiência produtiva e fornecer a exportação de carne de frango. Os métodos de seleção utilizados para o melhoramento convencional das linhas puras de corte foram a seleção em massa versus a seleção de níveis de independentes de descarte. A seleção em massa é um método antigo de melhoramento utilizado em plantas, e a seleção por níveis independentes é o estabelecimento de níveis mínimos ou máximos de características sob seleção, abaixo ou acima dos quais os candidatos à seleção serão eliminados. Ele permite a eliminação dos animais. Os projetos de pesquisa na Embrapa, conduzidos desde 1982, o desenvolvimento de 5 pacotes genéticos. Na Embrapa 011, eles trabalhavam com poedeiras de ovos brancos, que são galinhas híbridas produzidas pelo cruzamento da raça Leghorn branca e são livres de gaiola. Na Embrapa 021 e 22, trabalhavam com frangos de corte, que apresentam melhor conversão alimentar, podendo atingir peso de abate com 42 dias. A Embrapa 031, que é a poedeiras de ovos castanhos, são ideais para o sistema comercial intensivo de produção. A Embrapa 041, que trabalha com frangos de corte comercial,
que são aves adaptadas ao Brasil, e essas linhagens puras foram desenvolvidas e selecionadas em aviários abertos para ganho de peso, conversão alimentar, viabilidade, rendimento de carcaça e corte, fertilidade e sexagem de pintos. E na Embrapa 051, trabalhavam com poedeiras colonial de aves de ovos castanhos, potencializando a rusticidade e adaptabilidade em sistemas menos intensivos. Em 2000, foram incluídas metodologias de seleção para eficiência alimentar e rendimento de peito nas linhagens puras de corte. Uma nova versão na genética das aves visava a manutenção e características das linhagens pertencentes ao programa de melhoramento e o estudo de genômica das aves. Na genômica das aves, um grande esforço de pesquisa genômica tem sido a identificação e mapeamento loci que controlam as características quantitativas. Essas informações facilitam a identificação de genes responsáveis por características poligênicas com as características produtivas. Uma vez identificados os genes ou marcadores de interesse, esses poderão ser utilizados como complemento ou métodos de seleção genética. Por meio dessa abordagem, se identificou um marcador genético potencial no gene receptor da leptina, para melhoria de rendimento de carcaça, peito e coxa em galinhas e também associada ao metabolismo e deposição de gordura e peso de órgãos. Aqui nós podemos visualizar as metas para os lotes de poedeira, onde a Embrapa sinaliza metas de desempenho das aves, tendo como propósito os seguintes objetivos: a viabilidade, o peso corporal, o consumo de ração, a produção e o potencial genético. Vendo na última tabela o consumo de carne de frango no Brasil, vemos um panorama geral em nosso país por região na produção de carne de frango, com produção de 57 vezes maior em 50 anos e exportação de carne de frango em 458 vezes maior em 45 anos. E por último, vemos um comparativo dos anos de 1970 e 2020, onde ocorreu um aumento substancial do consumo per capita. Aqui terminamos o nosso trabalho e ficamos à disposição do professor. Obrigada.